Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Hoje estamos aqui no nosso último episódio da primeira temporada. Eu, Adriana Takamura, com a minha queridíssima Suzy Camacho. Olá! Apresentando aqui mais um entrevistado fantástico. Nós já estamos conversando aqui nos bastidores, né, Suzy? Com certeza, ele é um torcedor fanático do Juventus, né? Gosta também da Lusa. Aqui, ó. Com certeza. Mas, brincadeiras à parte, ele é um grande apresentador. Ele teve um programa muito interessante sobre inclusão social, falando sobre as deficiências, mostrando qualidade de vida, mostrando os direitos que os deficientes têm, também doenças raras. Tudo isso ele abordava nesse programa que logo, logo vai voltar, se Deus quiser. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o nosso querido apresentador, Edson Natali! Oi! Muito obrigado. Olha, uma honra estar aqui com vocês. Esse programa tão diversificado, tão simpático, né? Pessoas tão simpáticas, né? Obrigada. Você que já é uma pessoa experiente aqui do meio, né? Obrigada, agora estou conhecendo a Takamura. Takamura. Muito bom, gostei muito. Estou honrado de estar aqui com vocês. Nós é que temos essa alegria. Mas eu queria que você começasse contando como é que você foi para essa área, não é? Que é apresentador, ok, você já era, mas como é que você se encantou por essa parte das pessoas que têm necessidades especiais? Bom, eu acho que, como eu sou muito religioso, sou muito católico, né? Então eu acho que Deus sempre dá um caminho, né? Dá um sinal. E nós tivemos a ideia de um amigo chamado Jaime Aguiar, que era um grande produtor na época, né? E ele falou, olha, eu era presidente de um clube de botes, então ele falou, escuta, vai falar da bote lá, do idoso, né? Vamos dar uma chance, uma oportunidade. Aí ele falou, vai procurar malha e tal. E no primeiro programa ligou um deficiente visual, mas eu não sabia, né? Pelo rádio a gente não sabia. Claro. Aí eu falei para ele, olha, está no final do programa, você fala rapidinho aí do seu esporte. Ele falou, meu esporte é futebol de salão. Eu falei, bom, não é tão alternativo, né? Sim. Mas tudo bem. Ele falou, só espera um minuto, caiu minha bengala e tal. Eu falei, caiu bengala, você está machucado? Não, sou cego. Olha. Não, eu falei, então para tudo, para tudo. Como, você joga futebol de salão e é cego? E aí tudo começou. E ele tem um nome bem sugestivo, ele chama Alexandre do Ouro. Olha o nome sugestivo. Eu falei, pô, então você, né, vai com brilho aí, né? E daí eu fui conhecer a entidade dele, o SESEC, que era na Vila Prudente, ali pertinho da Moca, né, na Paz de Barros. E dali começou tudo, porque aí eu fui ver o jogo deles, Pois né? como é que faz? Tem Então, um dia? na época, hoje já tem nas bandas laterais da quadra, ele já pode se apoiar, né? Antigamente não. Então, tem ainda um guiso na bola, né? Tem um sininho na bola. Tá. Por isso tem que fazer silêncio, porque eles têm um sininho na bola, para ele se orientar Pelo auditivo, pelo barulho, né? pelo auditivo, pelo barulho e tal. Só que antes, como não tinha aquela proteção lateral, o juiz gritava, né? Sim. Saiu, saiu. Aí o atleta parava, já parava para o oponente dar o arremesso, etc. E na hora de um pênalti, que era muito interessante, né? Porque ele tinha que ficar 1 metro de distância, né? Para ter a noção do chute, né? Da medida. Aí o juiz batia na trave, né? Tinha um guia que batia na trave com uma moedinha para ele sentir o som de onde estava a trave. Então ele batia no travessão, nas 2 traves, tal, para ele sentir, para ele chutar. E aí, depois eu comecei já a me envolver totalmente, né? Aí dali eu já fui ver os surdos jogarem, então os surdos era muita mímica, né? Linguagem dos sinais. E as faltas e as certas irregularidades eram com bandeiras coloridas. Então o juiz levantava uma bandeira verde, ele podia chutar, uma vermelha parou. E aí, assim, depois começamos, né? Isso foi em torno do ano 94, aí começamos, porque estava ainda engatinhando muitos os esportes, né? Sim. Dos PCDs. E aí eu fui conhecendo, você vê, nossa, depois começou vindo o jogo de bote nossa, se você vê o bochófilo PCD, você vê, tem várias modalidades, tipo, tem uma cadeirante, né, que ele pode jogar a bola, arremessar a bola, mas tem aquele que é tetraplégico,
ele coloca uma canaleta no pescoço, né? O guia coloca uma canaleta no pescoço e ele com os olhos, ele vai orientando aonde que ele quer que ponha a canaleta. Nossa. Aí a bola fica presa no pescoço, entre a canaleta e o pescoço dele, a garganta. Sim. E aí ele dá uma piscada e solta. Olha Você vê, e a só. bola vai rolando. E a bocha, né? Para o pessoal se situar, a bocha é Sim. aquela bola maior que tem que aproximar daquela bola menorzinha chamada Sim. balim, né? E que a maioria hoje os idosos jogam, que aliás é um preconceito. Porque Pois é, preconceito. idoso, né? Que Todo parece mundo que só preconceito. idoso que gosta de É, só- bocha. não. Será que é porque o jogo é muito antigo, não evoluiu? O que você acha? Eu acho que um pouco foi preconceito, sabe? Porque agora também eu vou criticar um pouquinho os idosos, né? Porque na época eu queria fazer um torneio com os jovens, mas era meio, sabe, problema, porque eles querem já um jogador bom, né? Discriminação. Aí é que nem a Discriminação. história do estagiário, né? Como é que você vai trabalhar Como é que se você você não vai faz trabalhar? estágio, ué? E aí, na época, até hoje, né? Eu até falei para ele, se eu voltar com um programa, né? Com a gente fazer o esporte, eu quero dar ênfase para bote e para malha, porque a malha é aquele disco de aço que a pessoa arremessa, a medida da cancha é igual da bote. Tá. Só que é um círculo do lado do oposto, né? O oponente de onde ele joga, e ele tem que derrubar o pino. Tá. O pino tem que Mas derrubar é o um pino. outro jogo esse. É um outro jogo. Que Malha, chama né? malha. Malha. Também a maioria são idosos, mas é um jogo bem empolgante também, sabe? Tinha E é vários no mesmo clubes. campo da bote, assim? É Mesmo? quase igual. Quase igual. Quase igual. As medidas são as mesmas, é quase igual. Porque tem que deslizar, né? E olha, na periferia tinha muitos clubes. Olha. Então hoje eu quero ver de novo se tem esses clubes, pra você ter uma ideia. Na época a Bote tinha mais de 70 clubes. Entre os clubes grandes. Né? Corinthians, Palmeiras, né? Banespa, entre clubes. Só que tem duas modalidades da Bote, né? Uma é Rafa e a outra é Mundial, que eles chamam, né? Que é explica, jogado na gente. Itália, que é uma modalidade que veio da Itália, né? Agora, a Rafa é aquele jogo que não tem marcação, não tem nada, joga à vontade, entende? É o jogo do interior que fala. Tá. Mas o PCD, nossa, para você ver o capricho, ver como eles jogam essas várias modalidades. Puxa, agora o mais charmoso, eu acho, é o vôlei sentado. Então, a pessoa Como é? que tem, por exemplo, amputado, principalmente o amputado, então eles já convencionaram do pessoal jogar sentado. Sim. A rede tem 1 metro de altura e joga normal como se fosse a regra normal, né, do vôlei. Só que eles estão sentados. Né? Sim. E é uma... Né, porque eles pulam. Olha, você se encanta de ver, né, a vontade, né? A raça Ser que eles humano têm. é É fantástico, demais, né? né? Demais. Você começou com curiosidade, então, né? É. Alguém ligou, você Alguém ficou ligou, curioso. Aí eu falei, Aí peraí. você foi atrás e se encantou com esse universo. Fui atrás, aí fui ver o social, né? Aí, por exemplo, você vê, hoje estão o pessoal batalhando bastante por autista, né? Sim. Mas você vê, tem o síndrome de Down, a síndrome de Williams, que foi também algo que foi descoberto há 20 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos recente, né? E hoje tem muitas pesquisas genéticas, e hoje também, infelizmente, eu acho que pela qualidade de vida, né, está ocorrendo também uma disfunção genética assim, bem importante, que tem mais síndrome de Rett, tem várias síndromes hoje em dia, não é? Sim. Mas, graças a Deus, a tecnologia, né, a medicina também, a ciência Também vem junto, está né? avançando, né? Avançando. E como é que você foi para essa área de doenças raras? Então, as doenças raras, porque teve uma época que o Hospital das Clínicas fazia chamava reunião de patologias. E lá tinha várias, por exemplo, não era só um doente raro, né? Mas era um doente, por exemplo, do fígado, um doente, entende, do coração. Aí começaram a separar, porque começaram a vir doenças assim, um pouquinho, por exemplo, hoje tem a mucocaridose, que é uma doença dá no sangue, que a pessoa não pode tomar sol, pode ficar muito tempo exposta no sol, etc. Então eles foram descobrindo esse tipo de doenças, né? A AME hoje, que tem que também tem um degenerativo, né? Uma doença degenerativa, eles começaram a fazer grupos. Então começa a vir, hoje até mais fácil pela rede social, né?
Porque um fala, outro já fala, eu conheço alguém e tal. Antigamente já faziam pelos hospitais, pelas redes de tratamento, principalmente o Hospital das Clínicas, né? Sim, essa amostragem, né? Então ali eles faziam uma vez por ano síndromes diversas, né? E chamavam encontro de patologias. Aí começou a vir as doenças raras. Até a Regina Próspero, ela teve um filho que teve uma doença rara, a mucosacaridose, essa doença. É isso que eu ia te perguntar, né? Tantas doenças raras. Então, o filho dela faleceu. E ela teve outro filho que tem. A mesma. Do Próspero que tem. E na época, você vê, vivia em torno de uns 20 e poucos anos, né? Hoje ele já deve ter mais de 30 e está trabalhando, sabe? Então avançou. A evolução da medicina. E a Regina lutou muito, sabe? Uma pessoa que está lutando ainda, até eu preciso voltar a encontrá-la. E, aliás, quando eu estava na capital, primeira vez que eu fiz uma palestra foi pela Doenças Raras em Itápolis, cidade de Itápolis. E gostei muito, né? E até eu falei para o pessoal de Itápolis, lá é a cidade nacional do sorvete. Não sabia. Olha isso. Lá tem um campo de aviação, né? Que ensinam pilotos. Eu falei, olha, tanta coisa que tem em Itápolis, ninguém sabe, né? Sabe. E aí até eu falei para a Regina, a irmã dela, a Regina Coselli, né? Que também luta bastante. E daí veio, né? Já vieram outras síndromes. Aí veio um pessoal de um laboratório, que aí foi legal, porque ela dava as dicas de como estava a ciência. E então a gente fazia entrevistas também com esse pessoal, né? A doutora Chong, que tem no Hospital das Clínicas, o doutor Mohamed, são cientistas que estão aí sempre... Olha, pesquisando, por isso, né? Pessoal, pesquisem. Vocês que estão nos ouvindo agora, né? Vocês que estão aqui nos vendo e ouvindo agora. Pesquisem, entrem no Google, conheça esse lado do Brasil, porque muitas vezes eu falo no programa, né? Você está com depressão, na hora que você vê uma criança de 2 aninhos aprender a comer com o pé, aí você vai mudar completamente a sua concepção de vida, né? Você vê um tetraplégico jogando bochas, entende? Você vai ver a qualidade dos artistas que nós temos, né? A quantidade de esportistas. Você vê, nós temos um judoca, Antônio Tenório, que ele foi tetracampeão paralímpico do judô, cego. Ninguém é tetracampeão olímpico. Nossa. E no Brasil ele ficou com medalha de bronze, quer dizer, ele 5 vezes seguidas ele entrou no pódio. E a gente observa isso, que realmente no Brasil, o esporte paralímpico, né, é um sucesso. Super sucesso. Muito. Você vê, o Olímpico ganha 3 medalhinhas. Exatamente. Eles ganham 20, 30. Isso mostra que o brasileiro ele tem garra, ele tem resiliência, luta. Eu fico sempre impressionada. É impressionante mesmo, mas infelizmente ainda não tem o mesmo reconhecimento, né? Nenhum. Porque, Se você pegar o governo, a Caixa Econômica ajuda. Mas, se você pegar, por exemplo, o auxílio olímpico, por exemplo, vamos dizer que se eles gastarem 100 milhões, 3 é para o Paralímpico. Entende? E onde é que tem aí uma possibilidade, né? Uma garra que eles têm que devia investir. E a inserção social, Sem essa história dúvida. de você ajudar o próximo, de você reconhecer, como você acabou de falar, né? Uma pessoa que não tá bem, vai lá e vê o outro que, nossa, como é que ele conseguiu fazer aquilo, ganhar a medalha. Inspiração. Né? Super inspirador para toda a nação, né? Para as pessoas normais mesmo, que não tem nenhuma deficiência, né? Então, sim, quer dizer, de 100, você tem 3% destinado para o Paralímpico, que deveria ser uma super inspiração. Eu acredito que o que se gasta com o time de futebol do Brasil na Olimpíada é o total que se gasta para a Paralimpíada. Já pensou? Entende? É muita inversão, né? E a parte artística também, né? Você vê, tem o Dudé. O Dudé, nossa, eu gosto muito dele. E ele não gosta que fala que é exemplo, sabe? Não sou exemplo de nada. E ele não tem os braços, né? E ele canta rock, sabe? Tal, toma uma cerveja. Então, às vezes a pessoa vê a primeira vez e fala, nossa, então ele estava com uma manga, né? Uma manga de camisa. Sem os braços, né? Então, cantando lá e dançando um rock e tal. A pessoa olhava, mas como ele faz?
Né? Eu falei, você vê, você tem que aprender, você vai conviver. Entende? Então, uma dica, né? Uma dica, pessoal, por exemplo, se você vê um deficiente visual, ou qualquer tipo de deficiência, um cadeirante, etc., não tenha receio de perguntar. Pergunte se ele quer atravessar a rua, se ele quer uma ajuda. Não tenha receio. Às vezes a pessoa tem um receio e tal. Aí não peguem nele nem nada. Ele vai te falar. Ele vai te falar. Sim. Não, obrigado, estou esperando alguém. Tá? Obrigado, você pode me atravessar. Esperar um ônibus, por exemplo, né? O próprio cadeirante, que em São Paulo também hoje está um problema de calçadas, etc. Exatamente. Isso não é só cadeirante, né? Nossa, todos nós, todo mundo. Você anda, você tropeça, cai. Então, você trate a pessoa porque ela é normal, né? Por exemplo, a gente tinha um slogan assim que o PCD não precisa de piedade, ele precisa de oportunidade. Né? Exatamente. Então você pega cantores, pessoas que, principalmente no esporte. Aliás, eu até gostaria que, se alguém estivesse ouvindo, voltar de novo, Adote um Atleta. Puxa, é verdade. Teve uma muito época, bom, né? né? Década de Lembro. 70, 80, uma empresa podia adotar um atleta. Nossa. Porque hoje, eu até queria dar essa sugestão para um político, né? Até uma época eu ia tentar falar com o Romário, né? Porque a filha dele tem Down, né? Sim. Por exemplo, hoje as empresas têm que dar 5% obrigatoriamente de emprego para o PCD. Só que às vezes ele não está qualificado. Exatamente. Exato. Então eu ia sugerir dele fazer, por exemplo, 3% para adotar um atleta e 2% para que ele faça a qualificação, porque hoje tem o Dovox, né? Que é o computador que fala tudo, né? Então para ele facilita bastante, né? Sim. Principalmente deficiente visual. Sim. E agora, o Adote Atleta, você vê, aí a empresa vai estar com o nome da empresa Exatamente. na camisa, né? Da camisa do Sim. atleta, etc, né? Sim. E ele vai ganhar um salário normal, né? E um técnico junto, quer dizer, para a empresa seria até interessante, né? Nossa, com Super, certeza. é uma porque isso propaganda, né? positiva, propaganda né? positiva. Super positiva. De- Mostrar que é uma de empresa, estímulo, né? que é uma empresa que preza o social, que realmente dá oportunidade. Então eles poderiam ser maleável na lei. É verdade, também. Em vez de ser acho. rígido só, por exemplo, a qualificação profissional, você poderia fazer também a qualificação esportiva, né? Perfeito. Sem dúvida. Porque tem muita gente que pratica o judô, quer dizer, pode ser um esporte individual. Uhum. Próprio Instituto Luci Montoro, né, que tem a recuperação a Polícia Militar, quando uma pessoa comum, não vou dizer normal, né, porque ninguém é normal, né, uma pessoa comum, um policial comum, às vezes ele se acidenta, uma bala, um tiro, ele se torna uma pessoa paraplégica, eles fazem uma recuperação, pode fazer parcerias. Sem dúvida. Né? O Hospital das Clínicas também, então eles fazem uma recuperação, inclusive psicológica, né? Porque a pessoa tem uma ruptura, né? Sim. E é muito legal. Inclusive, eu ia te perguntar, tem centros de formação das pessoas que têm as deficiências para a qualificação no mercado de trabalho? Tem. Então, por exemplo, centro específico para quem é cego, para quem é surdo, para essa qualificação? Tem. Pode procurar, porque tem as próprias entidades, por exemplo, Dorina Anuil, o Laramara, né, para deficiente visual. Tem também para essa EDRE, que é de uma parte do Hospital das Clínicas, que também eles fazem esse tipo de recuperação. Então, pode procurar, que tem várias entidades que também tem voluntários também que ajudam. Por exemplo, a Síndrome de Williams, que eu sou assim, parceiro, né, que eu vou seguindo, porque... Fala sobre as características que Da poucas síndrome. pessoas sim. conhecem. Síndrome de gente Williams sabe. é mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos como o Down. É. E como autista, só que tem algumas características um pouquinho diferentes. Então, é uma deficiência intelectual, e alternam um pouquinho o humor. Eles são muito amorosos, entendeu? Só que, por exemplo, eles podem estar agora eufórico, como pode estar triste no mesmo momento, mas eles têm um aprendizado muito rápido. Por exemplo, se ensinar ele inglês, acho que um dia ele aprende. Nossa. Entende? Então, eles têm essa capacidade de aprendizado muito bom. Só que eles têm, antigamente, de uma duração 20 e poucos anos, né? Hoje, já com o avanço científico, já tem gente mais de 40, né? E eles têm problema de coração também.
infelizmente. Como dá, né? Questão cardíaca. E eu tenho um carinho por essa entidade, porque a Jo Nunes, hoje faz parte até do CONADE, né, o Conselho Nacional Deficiente. A Jo Nunes é uma diarista, uma mulher negra, pobre, mora no CDHU, quilômetro 19, aí da Raposo. E ela lutou e luta ainda demais para a associação, entende? Porque você veja, além de tudo, dos preconceitos, né? Ela tinha que correr atrás do cientista. E no caso dela, foi descoberto sem querer, sabe? A criança, quando nasceu, depois de um tempo, ela chorava, não parava de chorar, febre. Levava no hospital, ninguém sabia. Aí chutavam um diagnóstico. De repente, ela estava no Hospital das Clínicas com ela, passou um americano e falou, olha, deve ser síndrome de Williams. Lá nos Estados Unidos descobriram essa síndrome nova. Olha. Fizeram o teste e de fato era. Aí começou tudo, né? Nossa. Hoje está no Brasil todo, eles se reúnem as famílias, né? E, então eu procuro colaborar porque eles têm muita dificuldade. E a Fátima, Maria de Fátima, até eu gostaria que muitos colaborassem, porque a Maria de Fátima é de uma família, estava ela, o marido e a filha no ponto de ônibus. E um pessoal está fazendo racha e atropelou eles no ponto de ônibus. Então a filha dela, você vê, hoje você olha a filha, ela só sorri, sabe? Ela não... E a mãe, ela ficou também com esclerose, uma série de problemas que eu acho que logo, talvez ela tenha um pouco de dificuldade, porque ela já está tendo certas convulsões, sabe? E ela mora numa comunidade, ali é a região de Perus, ali perto da Anhanguera, sabe? Então o pessoal sobrevive fazendo rifa, fazendo almoço. Então a Jo Nunes cozinha muito bem, então o pessoal faz o almoço para angariar fundos, né? E a Fátima, uma mulher muito guerreira, luta demais, sabe? Para pegar um remédio, um leite, uma cesta básica. E eu tenho um carinho assim, porque tem muita gente assim. Sim. E muita gente que sofreu esse tipo de acidente. Sim. Como são pobres, não tem um amparo. Sim. E o poder público ainda é muito Dá pra precário, contar. né? Me desculpe, eu me em relação a revolto, isso. porque, você vê, o caso da Imaculada, por exemplo, uma pessoa comum, bancária, foi no casamento da prima, o cara bêbado, né, subiu a calçada, atropelou ela, ficou paraplégica, com problemas, sequelas e tal, e arquivaram o processo. Entende? Mas nem uma cesta básica. É incrível. Você entende? Por Sim. quê? Porque ela não tinha um aparato jurídico, né? Não tinha um advogado de renome. Entende? Então, eu acho que por isso que o programa como o de vocês é importante para a gente também ir levando essas questões. Sim, sem dúvida. Não é? Inclusão social, Então, né? Porque hoje... os institutos são muito importantes para isso, as ONGs são muito importantes, né? Porque se você tem um poder público que age precariamente, você acaba criando essa oportunidade, né? De as pessoas como você, né? Irem ajudar. E não tem institutos específicos para essa síndrome? E que o pessoal possa contribuir? Tem. De Williams. Por exemplo, a síndrome de Williams, Associação Brasileira Síndrome de Williams, a BSW, tem o site, então pode procurar, que tem um site. Eles estão hoje alugando uma sede. Aliás, Tampinhas, né? Pessoal, me lembrei que eles, hoje, Tampinhas, dá até um dinheirinho, né? Eles pagam o aluguel da sede. Ainda estão se recolhendo as tampinhas? Porque eu lembro que algum tempo atrás, eu mesma guardei muitas tampinhas. Meu filho levava para a escola e lá eram cedidas, mas depois eu não vi mais isso. Pois então, a gente ainda pode? Pode. Tem uma escola em Barueri que recolhe, a molecada faz um trabalho educativo. Exato. Que a molecada recolhe tampinhas, então acho que tem uma quantidade, né? Um X que quem compra paga uns R$300, né? Tá, e então, aí já ajuda. tem bastante gente que está também colaborando e tem outras entidades também que estão colaborando também, que estão recebendo também esse tipo de auxílio. Agora, o principal, pessoal, é procurar, por exemplo, você se identificar. Às vezes eu falava na igreja, né? Na igreja católica, às vezes a pessoa é tímida, né? Ele fala assim, eu quero ajudar, mas não sei como. Isso. Minha gente, procura no Google, etc. Procura, perto da sua casa, por exemplo, você vai encontrar entidades que você vai procurar e fazer esse trabalho, sabe? Aí você vai ver que
a sua vida vai mudar completamente quando você vê crianças, né? Quando você vê a dificuldade da mãe, principalmente da mãe, que às vezes ela tem que largar tudo para ter que acompanhar o filho ou a filha, não é? As entidades, a dificuldade das entidades. Até me lembrei, falando da igreja, tem a FCD, que é a Fraternidade Cristã de Deficientes. Eles se reúnem principalmente nos salões paroquiais das igrejas católicas. E lá é ecumênico, né? Não é católico, é todo mundo bem recebido, qualquer né? religião. E ali saem discussões, sabe? Saem conversas muito boas. Então você na própria igreja, né? Fazer um trabalho. Então nós temos uma série de situações que você fala assim, não vou ajudar porque não quer. Sim. Não é? Sempre o que Oportunidade fazer, tem. Mas a gente já falou isso até num outro programa, né? Porque às vezes a pessoa não é só tímida, ela tem receio de entregar ou de dar o dinheiro para uma entidade que ela não sabe para onde vai parar o dinheiro ou que não preste contas, né? E aí você falou uma outra coisa que é muito importante. De repente você começa com algo que está ali próximo da sua casa, né? Verdade. Você pesquisa, vai ali, vai em loco, confere, vê se realmente está chegando, porque acho que tem essa grande questão. Não é poder público, né? É privado. Nem tem que se né? esperar, infelizmente. Então, É verdade. Você vive de sócios, né? Vive do pessoal voluntários. Tem muitos voluntários, né? E às vezes, de fato, a gente recebe na casa da gente, hoje em dia, vários boletos, né? Mas nós também temos dúvida, né? Você... tudo bem, agora eu conheço, né? As que eu conheço, eu procuro colaborar com as que eu conheço. Exatamente. E agora, eu sei que você procurando, você vai se informando, tá? Liga, faz uma visitinha, não é? Por exemplo, se você, entidades de deficientes visuais, tem bastante, de síndromes tem bastante. Olha, minha gente, não falta entidades, o que falta é o pessoal, apesar que, olha, não vou ser injusto, tem muita gente que colabora. Sim. Sim. Entende? Tem muitos voluntários, muita gente que está junto, sabe? Que põe a mão na massa. Isso também é verdade. Mas eu acho que poderia ser mais, sabe? Mais, né? Eu acho que talvez desenvolver um pouco mais a área das redes sociais, porque hoje está todo mundo, né? O dia inteiro na internet, né? O dia inteiro com o celularzinho na mão, procurando todas as redes sociais. Talvez as entidades também provocando mais pelas redes sociais, né? E aí a gente tem uns voluntários aí do pessoal de marketing, de publicidade, né? Poderia colaborar nesse sentido, né? Sim, eu acho que poderia ter até um nicho, né? Um pedacinho ali dele falar assim, olha, isso aqui vai ser reservado para os excluídos. E aí não vou colocar só os PCDs, né? Você tem os idosos. Sim. Por isso que eu quero dar ênfase na botia, porque... pessoal, tanto homem como mulher, não é só idoso também, mas se você vê o exercício que se faz jogando bocha, você vê, a cancha tem 24 metros de comprimento. Você vai jogar bola, você tem que abaixar, levantar, andar. Acaba o jogo, você vai ter aquele papo, aquele joguinho de baralho ali, né? Aquela tranquinha básica ali, o dominozinho, bate-papo, vai assistir um futebol. Quer dizer, você não está em casa. Tá um convívio. Porque às vezes ele vai se atrofiando, porque ele vai pondo minhoca na cabeça, né? Não tem o que fazer. Sim, então, a bocha e a malha são esportes que agregam. Entende? O slogan da bocha era esporte que faz amigos. Então você tinha o desejo de ganhar, sabe, a competição? Tem a competição da federação, que o Juventus participa, o Corinthians participa. Não é? O Palmeiras, eu vou chamar atenção, porque o Palmeiras parou de jogar, Aí, né? ó, Palmeiras. Como os juventino e palmeirenses são mais ou menos, nós somos descendentes de italianos, né? Exatamente. E não pode parar a bocha, né? Principalmente do Palmeiras. Verdade. Então é um esporte que agrega. Sim. Entende? Agora a pessoa com deficiência, você vê, ele tem uma... Se você vê ele jogando, ele quer mostrar, né, que ele sabe. Então, nossa, ele... se você vê os campeonatos, né, não só as Paralimpíadas, né, os campeonatos aqui brasileiros, você vê a Paraíba, a Bahia, tem futebol de salão de cegos, são campeões. Olha isso. Que orgulho. Né, o próprio Clodoaldo Silva era do Rio Grande do Norte, né, nosso da natação, que foi o grande campeão, né? Exato. Sim. E, nossa, eu tinha um carinho
por ele, eu me sinto na obrigação de voltar, sabe, Adriana e Suzy? Fazer esse E aqui, estou feliz de estar falando a respeito com vocês, né? Esse astral bom, né, que vocês têm aqui, ó. A Nossa, gente eu tô... tá com muito prazer em te receber. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela história sobre a Igreja dos Enforcados. Nossa Senhora dos Enforcados? Ah, sim. Ali era o seguinte. Olha só que interessante. No tempo da escravidão, então, pessoal, é muito importante, principalmente comunidade negra. Olha isso. No tempo da escravidão, onde a Praça da Liberdade hoje, enforcavam os negros e enterravam à frente, aonde está a Igreja dos Enforcados, que a turma chama Igreja das Almas. Comumente chamada Igreja das Almas, mas literalmente se chama Santa Cruz dos Enforcados. Eu não sabia. E lá, ir no cemitério era obrigatório ter uma capela, né? Era, principalmente antigamente que o Estado, a igreja está ligada ao Estado. Então lá tem a Capela dos Aflitos, na Rua do Beco, uma capelinha pequenininha. E aconteceu o episódio com o Chaguinhas. Quem foi o Chaguinhas? Francisco José das Chagas. Ele era um soldado, um cabo do Exército, que estava em Santos, servindo em Santos, e ele se rebelou contra as condições do Exército na época, lá em Santos. E o Cotindiba, seu companheiro, também junto com ele, e teve mais gente que fez um movimento. E foi reprimido, etc., porque, para você ter uma ideia, do tempo da colônia, né, Portugal não pagava 5 anos o soldo e as condições higiênicas eram péssimas, horríveis. Por isso que eles se rebelaram. E daí saiu até um movimento pela independência, foi em 1821. Nossa. Como o Chaguinhas e o Cotindiba eram paulistanos, eles foram trazidos para ser enforcados aqui, onde é a Praça da Liberdade. E o Cotindiba foi, né, entre aspas, enforcado normalmente pela execução da época. O Chaguinhas, a forca não matou ele. Então a convenção dizia o quê? A corda rompeu. Ele é inocente. Era convencional. Mas puseram outra corda e a corda se rompeu de novo. Aí o povo não aguentou, se rebelou, né? O povo... E aí degolaram o Chaguinhas. Nossa, quer dizer, ele foi assassinado, você entende? Sim. E dali em diante começaram as lendas, né? Começaram as orações, né? As devoções pelos Chaguinhas. E o Estado e a minha Igreja Católica, isso eu faço uma meia-culpa, minha gente, confinaram o Chaguinhas na Capela dos Aflitos, aquela capelinha pequena na Rua da Rua dos Becos, ali da capelinha do cemitério. E lotearam depois aquele cemitério. Você vê, hoje tudo é loteado lá. Sim. Né? Fizeram construções, etc. E disseram que as ossadas que estavam lá, porque não eram só negros, eram os indígenas e também os indigentes. Então as pessoas brancas que eram pobres, não tinham de enterrar, enterravam lá. E eles disseram que levaram as ossadas para a Consolação. Não é verdade. Porque a questão de 5 anos atrás, teve um comerciante que foi fazer uma loja lá e ali acharam as ossadas. Aí teve o trabalho do Infam, aí nós fomos lá, fizemos aquele movimento. E o Bruno Cobas desapropriou a área para fazer ali um memorial. E a memória do Chaguinhas, só que o Chaguinhas, a igreja dele não é dos aflitos, é dos enforcados, porque aquela igreja em frente à praça que foi erguida em memória do Chaguinhas, para devoção do Chaguinhas. Só que a turma falou, bom, ele vai virar um mártir, então vamos dar uma escondidinha nele. Ele foi lá. E hoje está esse movimento grande, né? Inclusive tem a verba da secretária, né? Se chama Aline, que inclusive para fazer o memorial. Então, minha gente, principalmente a comunidade negra. Agora, eu contesto uma série de coisas lá, você entendeu? Porque para mim não é justo o que eles estão fazendo, principalmente com a comunidade negra, né? Inclusive a praça tem um busto lá que não tem nada a ver, não sei de quem é, tem um monumento dos japoneses. Tá certo que os japoneses depois foram para a Liberdade, mas ali você tem que mostrar o quê? Você tem que colocar literalmente Praça da Liberdade, embaixo, ex-Largo da Forca, que se chamava Largo da Forca. E depois explicar, né? Enforcamos e tal. Não tem nada disso lá. Agora puseram Liberdade, Japão chama a praça.
Não tem sentido, você entende? Agora puseram África, Liberdade, Japão. Então cada um coloca um nome. Com certeza. Entende? Que vai fugir nas origens. As né? origens, a realidade. Então, essa é a história daquele lugar. E eu reputo até o Valongo, né, que é uma história muito importante, né, do Rio de Janeiro, mas ali comercializavam os escravos. Sim. Ali não, matavam os escravos. E, geralmente, eles não eram bandidos. Geralmente, eles queriam fugir. Então, eles estavam querendo fugir, achavam, né, e enforcavam. Agora, quantos que nós temos lá? Vai saber. A gente não sabe. Soube por causa do Chaguinhas, porque deu a repercussão, né, o Cotindiba. Então, até eu falo para o pessoal, olha, pessoal, para o mundo, ninguém tinha nome lá, né? Mas para Deus, todos têm nome, né? Exatamente. Então, a gente não sabe quantos que estão lá, não se sabe o que aconteceu. Mas as almas falam, por isso que a turma diz, né, que as almas é uma devoção muito grande, né? Eu também sou devoto das almas, eu rezo muito, né, pelas almas. E tem muitas lendas lá do Chaguinhas, né? Acende a vela na época, né? A vela não apagava, batia o vento, a vela não apagava. Tem muitas lendas, né? Tem um sol, estava tempo bom, tal, mas batia um vento assim de repente. São lendas, né? Sim. Mas aquela força muito grande, aquela igreja, sabe? Você sente aquela força daquela energia, sabe? Eu falo para a turma, você tem que respeitar a história, não é? Exatamente, porque a história está ali, né? Não, você vê, é real. É absolutamente né? real. Não foi uma coisa que falaram pra gente, né? Recentemente já descobriram, né, as ossadas. As quer dizer, ossadas a gente precisa respeitar o que existe de histórico, né? E é aquela história, né? Quando a gente respeita a nossa história, a gente está produzindo um futuro promissor, né? Sem dúvida. Essa que é a questão. Eu aprendi com a minha irmã, que é historiadora, né? A Carmen, ela faz pesquisa histórica, então ela falou, primeira coisa para mim, você tem que respeitar a história, a primeira coisa. E você não pode mudar o fato. Não é? Por exemplo, você não pode dizer que não teve enforcado lá. Quer dizer, você entende? Então, o próprio Chaguinhas teve, né? e o Cotindiba foi, né, um exemplo vivo da coisa, do que ocorreu. Não é? E aí depois virou um bairro de japonês. Você fala assim, Liberdade, se já associa a japonês. Né? Sim. E não é. Teve a origem da comunidade negra, tinha Pelourinho lá, perto da Praça João Mendes. A Igreja dos Remédios, que eles tiraram de lá, era uma igreja eminentemente que a comunidade negra participava. Então, tem uma série de fatos ali que o pessoal tem que compreender e fazer sua devoção, né? Exatamente. E eu espero que, católico ou católica, eu quero ser substituído da vice-presidência, porque não pode ser branco, né? Tem que ser negro ou negra. Tá buscando isso faz um tempo já, né? Estou buscando há um tempo. Estou buscando, eu quero... Representantes da comunidade, né? Vamos nos manifestar aí, ó. Vamos se manifestar, porque eu quero fazer minha devoção, mas eu acho que não é justo um branco, né, presidir, porque a gente não sabe a quantidade de negros que foram enforcados, né? E a gente não sabe a quantidade de pessoas que estão lá, não é? E os negros foram injustiçados, né? Até hoje, né? Sim. Embora eu acho que seja um trabalho muito bacana o seu, exatamente de um branco adotar essa bandeira, né? Mas a história que você estava falando anteriormente, né? Até nos bastidores, é que assim, a gente não tem como saber o que o negro traz, o que ele carrega internamente com toda essa discriminação que foi feita, né? Durante todo esse passado. Então, por isso que é importante que seja um negro, né, a assumir, né? É importante, porque a gente pode compreender, mas a gente não sente. Eu sofro todo tipo de injustiça, menos da cor. Exato. Nós não sofremos a injustiça da cor. Exatamente. Então, a gente não sabe o que ele sente. Agora, o negro, eu tenho, pela minha experiência, eu vejo que a comunidade negra, ela já nasce já reprimida, né? Ela mesmo se autorreprime. Tipo assim, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso. O branco fala a mesma coisa do lado oposto. Olha, até aqui você pode, daqui para frente eu não permito. Exatamente. Agora, isso, pessoal, são orações. Como é que você rompe isso? Orando. Porque o talento vem de Deus, a oportunidade é dos homens, mas o talento é de Deus. Não é? A espiritualidade, a alma, tudo isso não tem cor, isso é de Deus. Então, você fazendo essa ligação, você vai dar o passo à frente.
você veja o Pelé, né? Depois de morto, nossa, virou moeda, vai virar verbete, dicionário, etc. Quando ele estava vivo, ele não foi diretor do Santos. Verdade. É verdade. E era uma pessoa, minha gente, para vocês terem uma ideia, antes da globalização, antes dessa, né, das redes sociais, etc., só 2 nomes o mundo conhecia. Só 2 nomes. O mundo inteiro. Se ia num cantinho da China, se ia lá na Sibéria, só se conhecia 2 nomes. Pelé e Coca-Cola. Nossa Senhora. Só. Não é verdade? É verdade. E você veja, o Pelé no Brasil não teve aquele reconhecimento. Né? Como é típico daqui, infelizmente. Infelizmente. Né? Tantas cabeças fantásticas, tantas personalidades têm que ir para fora. Você vê, ele foi atleta do século. Não foi o Cassius Clay, Exatamente. Né? O Muhammad Ali, né? Não foi o Owens, né? Que venceu lá o Hitler, etc. Não foi um negro americano, não foi um... Foi um brasileiro, mineirinho, radicado em Santos. Foi o Pelé, o atleta do século. Verdade. Não, aqui esse país é incrível. A produção de né? ser humano aqui é fantástica. Eu acho que essa miscigenação é uma pena que realmente governantes não atuem nessa área social como deveria, né? Exatamente. Porque atuando realmente na educação, né, na saúde, nossa, o resto o Brasil faz sozinho. Mas ele precisava, era na educação. Veja o exemplo da pandemia. Nossa, foi mesmo. Todo mundo se virou, o cara é engenheiro, mas foi lá vender isso, vender aquilo. Foi todo mundo nas redes sociais e vende, e faz, se vira. Exatamente. Quem é que faz isso no mundo? E um dos países que saiu mais rápido do problema econômico foi o Brasil. Foi o Brasil. Exatamente por esse processo todo de reinvenção, né? O Não, pessoal, vou cozinhar, eu era engenheira, virei cozinheira, né? Essas coisas todas. E até na pesquisa, você veja que o nosso instituto produziu a vacina rapidamente. Rapidamente. Os 2 institutos, né? Os 2. Então, olha, nós temos mentes brilhantes. Eu Brilhantes. lamento Você que não campeão de haja matemática. incentivo. É verdade. O cearense é campeão de... É a questão da oportunidade. Se você... Que nem o PCD, né? Voltando ao nosso PCD. Voltando ao principal aqui. Para você ter uma ideia, né? Quem no mundo ganha medalhas como ganha o Brasil? Ninguém. Ninguém. Nem os Estados Unidos, Verdade. ninguém. Então, o nosso esporte paralímpico, por exemplo, ele está 3 vezes acima do convencional. Sim. Já pensou? Sim. Então, o talento, né? o talento, a vontade, etc., não tem comparação no mundo. Com certeza. E a gente só pode atribuir a isso, né? Porque investimento financeiro, investimento do poder público não tem. Então você só atribui a determinação, o talento e vontade de cada um, né? Nossa, imagina se tem um incentivo financeiro. O que vira isso? Financeiro do governo, das empresas, né? Dos patrocinadores. E o nicho Poderia de ter mercado. outra coisa, né? Empresário, o novo nicho de mercado. Verdade. Porque o PCD, ele põe camisa, ele escova dente, entende? Ele almoça, janta, ele consome. Ele consome. Então, esse novo nicho de mercado, se você faz um supermercado, por exemplo, que você não precisa muita coisa, uma rampinha, uma pessoa para fazer libras, tal, para traduzir libras, orientar o deficiente visual, 1 ou 2 pessoas que você põe no mercado, uma gôndola mais ou menos para ele tatear, e aí? Olha que clientela você vai Tá, ter. super investimento. Um investimento barato E vai ter um retorno. Para ter esse retorno. Um retorno, né? com uma clientela que você vê quantas Fiel, pessoas... né? Fiel, Vai quantas ser pessoas fiel. não vão lá? Se você falar assim, eu vou no mercado X na rua tal, lá ele atende o deficiente visual. Exatamente. Com certeza. Então o pessoal não percebe o alcance, né? O Brasil, infelizmente, a gente não tem uma noção mercadológica. Porque se a gente tivesse um pouco dos Estados Unidos, você vê até corrida de cachorro lá enche estádio. É verdade. Não é? Você vê qualquer coisinha que eles fazem lá, tudo eles vendem muito bem. Muito bem. Né? Você vê o nosso futebol brasileiro, eu falo pro pessoal, inclusive eu quero batalhar isso, né? Porque às vezes eu milito no Juventus, no Palmeiras, fui na Portuguesa. O futebol brasileiro, nós temos 15 times grandes, populares. Saúde. Obrigada. Ninguém no mundo tem 15 times grandes, tradicionais e populares. Pois é. Só o Brasil. Incluindo a Portuguesa de Esportes, que é um time grande, tradicional. A Portuguesa foi um time, vários jogadores para a seleção.
o Príncipe, né? O Enéas, o Denner. O Denner seria o Pelé moderno. Ó, ele está explicando para aqueles que acham, né, Kátia, que não é. Não. Catarina que é, Portuguesa é lusa roxa. Olha, se você pega a história da portuguesa, só não teve o rei porque tinha o Pelé. Olha lá. Ela teve o Ivair, o Enéas. O Enéas foi o primeiro jogador a ser vendido em escala para o exterior. Nossa. Com um preço grande, né? Considerável etc. até para a época, né? Na década de 70. E o Denner, infelizmente, foi o maior desperdício do talento brasileiro, foi o Denner, de uma morte prematura. Foi. Que ele era um Pelé brasileiro moderno. E você pega os clubes brasileiros, você vê, nós temos essa quantidade de clubes. Se você fizer um campeonato racional, só o Brasil tem 3 campeonatos. O regional, a Copa do Brasil e o brasileiro. É verdade. Nenhum time, nenhum campeonato no mundo. São 2. Né? A Copa Nacional e o Campeonato Nacional e a Copa. Sim. Então você vê quantos empregos nós vamos dar no Brasil. Exatamente. Quantas pessoas com deficiência, o clube com dinheiro, vai poder fazer o esporte paralímpico? Então você vê quantas pessoas estarão envolvidas só no futebol. Com certeza. É verdade. É uma ideia bem que a gente tem que ter bem mercadológica da história. Mercadológica. Né? Olha, você tem um público e você precisa investir nesse público de todos os campos, né? Em todos, no esporte, no patrocínio, nas indústrias, no mercado de trabalho, enfim, você tem muito campo. Você imagine Palmeiras e Corinthians, o principal clássico, etc., ou o próprio São Paulo, Santos, com um time de cadeirantes de basquete. Um torneio, né, uma portuguesa. A portuguesa tinha o Oxford Patins, que era era bem tradicional, né? Você pega um futebol de salão de cegos, por 5 grandes disputando o campeonato. Já pensou? Quem que não vai assistir um jogo desse? Com certeza. Uma preliminar de basquete que você vai ver, né, os cadeirantes. Então, você veja a quantidade e veja os técnicos, né, a torcida. Hoje todo mundo... Os estádios hoje foi feito para a torcida hoje assistir, né? Pena que pobre já está restrito. Né? Pois é. Mas você imagina a quantidade de empregos, de dinheiro que o Brasil deixa de ganhar com os talentos que nós vendemos, jogadores que são os melhores do mundo, que vendemos barato. Sim, sem dúvida. Aí o clube tendo dinheiro, ele vai investir no Paralímpico. Então você imagina essa gama de pessoas, né, de dinheiro também, mercadologicamente falando, quanto que serão envolvidos? E no social também, né? Porque a partir do momento que você trabalha isso com pessoas também carentes, né, que não tem essa facilidade de ter acesso ao esporte, nossa, você está melhorando a qualidade de vida de todos nós, na segurança, não é? Porque aí o jovem ele vai estar focado no seu sucesso, mas um sucesso positivo, através do esporte, né? Verdade. Através de um trabalho digno. Então, nossa... Um crescimento, né? É muito desenvolvimento Lembrou bem, social. Suzy, eu me lembro quando era garoto, que a gente jogava na várzea, né? Que hoje nem tem mais os campos, né? Então a gente ficava na expectativa para o jogo de domingo. Olha isso. Então você não pensava bobagens Não assim, é? você não tinha tempo. Você falava, puxa, aí tem o barzinho da esquina, que era praticamente a sede do time, né? E estava na lousa lá o time escalado, tal, na sexta-feira, para o domingo você jogar, então você vê aquela ilusão. Então o pessoal ficava, opa, vamos jogar, alguns comentários e tal, né? Exatamente. Então, se você der esporte para a juventude, nossa, você vai tirar... Nossa. Mesmo social, não digo só o esporte, né? Você pode pegar música. Sim. Não é? Você vê aí né, Heliópolis lá com o Bacarelli, com a orquestra sinfônica, né? Que bonito. Eles têm um super desenvolvimento. Eu fui recentemente para o Ceará e em Fortaleza, eu vi que embaixo dos viadutos eles fizeram todo um trabalho de esporte. Então, você tem quadras que ficam abertas, iluminadas, e as pessoas vão para lá se divertir. Embaixo dos viadutos. Sim. Em vez de se deixar... Né? O espaço público de uma maneira racionalizada. E ali você vê crianças, sabe, adolescentes brincando, a família. Eu fiquei encantada. Tem até um nome, agora me fugiu aqui. Mas tem um nome do projeto e é assim, perto dos viadutos. Então, ao invés de a gente ter pessoas indigentes, né, pessoas que... Não, você vai ter pessoas que estão ali participando
daquela situação de maneira positiva. Sim, sem dúvida. É. Em São Paulo já teve, né? A gente até conversou com o Fernando Bolacha, lembra que ele falou? Que ele começou também, assim, já teve alguns que... Ele é boxeador, né? Boxeador. Tava ali embaixo do viaduto, embaixo né, do viaduto, quer dizer, você já teve, né? Só que aqui, que não assim, o poder investiram público não dá continuidade nesse tipo de trabalho. Essa que é a questão, né? Vocês até me lembraram aqui, né, a Adriane e Suzy, né, me lembraram desse que eu estava comentando com vocês, do pessoal que está aí na rua, aí, drogados, etc. Sim. É uma ideia até talvez para a Marina Silva, que é do meio ambiente, né? O reciclável. Pegar esse povo, pessoal, a igreja e o Estado tem muitos prédios lá que estão desocupados ou ocupados ilegalmente. Coloca esse povo lá. Faz uma campanha porque todo mundo colabora com o reciclável. Sim. Né? No meu prédio tem lá, tem o saquinho verde, Isso. o saquinho cinza, né? Para você, tem. o orgânico e o Isso, reciclável, né? é. Então todo mundo colabora. Então, minha gente, se fazer uma campanha para pegar esse reciclável, esse pessoal ganha um salário mínimo, por exemplo, para pagar o seu remédio, etc., e recicla. Separa esse material. O próprio dinheiro que vem do reciclável paga o programa. Paga essa política pública. Quer dizer, o governo vai usar menos. Exatamente. E ali você pode... Quantos drogados que às vezes estão lá, porque não tem alguém que fala para ele dar a mão, né? Vai lá só com repressão, né? Com violência. Não tem mais perspectiva de vida. Não tem né? perspectiva de vida. De repente, ele ganha um salarinho para pagar o remédio dele, para pagar o tratamento dele, ele vai se sentir digno e vai fazer um retorno. Sim. Então, é uma são ideia, muitas né? questões, claro, são muitas ideias. E isso que a gente estava falando do povo brasileiro, né? Porque você tem muitas instituições, tem muitas ideias boas. A questão é o poder público realmente querer implementar, né? Porque a gente está com essa questão aqui em São Paulo, né? Que todo mundo acompanha. Problema do centro de São Paulo. Por quê? Difundiu-se ali a Cracolândia, agora o centro de São Paulo fica inteirinho tomado pelas pessoas que têm essa problemática. Das drogas aí acaba envolvendo com a questão da violência, né? Da segurança, que também já o pessoal agora acaba saltando para poder continuar consumindo drogas, né? E é uma situação que o poder público precisa intervir com urgência, mas com vários mecanismos, né? Um deles, esporte, o outro, o trabalho, o outro, a qualificação profissional, o outro, a área de saúde. Quer dizer, são muitas coisas que têm que ser feitas, o poder público sabe disso, né? Agora a questão é, como é que a gente faz implementar, né? Porque a gente quer manter... Com esse tipo de trabalho, né? A própria sociedade vai fazendo células e vai fazendo o seu trabalho conforme é possível. O poder público, por exemplo, ele dá o mínimo, porque as empresas vão comprar esse material coletado. Sim. A quantidade de voluntários que tem nas igrejas também pode colaborar bastante. Tem muitos voluntários na igreja, os franciscanos, por exemplo, que são gente que põe a mão na massa, morreram muito atendendo o pessoal da Covid, não é? E ninguém divulga, né? Mas os franciscanos, teve muitos frades que também foram contaminados, mas que põem a mão na massa. Então, minha gente, as próprias outras igrejas aí, evangélicas, etc., que têm um trabalho social grande. Sim. Então, se a iniciativa vem do governo, todos vão colaborar. Agora você imagina, isso dá dinheiro. Sim. Você vai pegar o reciclável, separar e dar para as indústrias voltar de novo a fazer. Quer dizer, você não agride o meio ambiente, você está ajudando o semelhante na prática. Então, você não tem negativo aí. Não. Ao contrário. Está limpando a cidade. Limpando a cidade. Você só tem aspecto positivo, dando um trabalho, dando dignidade. Então, ele tem a dignidade, né? Ele está ganhando o salarinho dele. Exato. Então, vai descontar no remédio, por exemplo. Tá bom, mas ele está ganhando o salarinho dele. Então, ele está ali, ele está falando, bom, eu estou produzindo. E às vezes tem muitos jovens, né? Você vê a quantidade de jovens que a gente vê. Assustador. Isso me deixa assim, muito chateado de ver a quantidade de jovens desperdiçados, né? Que estão assim, sem nenhum mínimo de perspectiva, né? Sim. E é isso que a gente estava falando da história dos esportes, né? Porque você tem na base, né, o incentivo aos esportes, você segura esses jovens, né, para ter uma boa formação, para depois ir para um mercado de trabalho. Mas segura nos esportes, porque o esporte dá uma filosofia de vida. Né? A maioria dos esportes, né? Uma disciplina, Exatamente. respeito ao outro. É fantástico. O esporte é Eu acho bênção. que nós temos, olha, possibilidades. Muitas coisas, né? Olha,
existem inúmeras. O problema é a vontade, né? Exatamente. Agora, você só reprimir não dá, né? Não. Então, por exemplo, o deficiente, a pessoa com deficiência também. Você, se você reparar bem, ele é uma pessoa que você faz uma adaptação até simples, né? Você não precisa, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma rampa mirabolante. Não precisa. Uma rampinha. Perguntar, minha gente. Olha, isso que eu queria até me lembrei. Vocês estão me inspirando a lembrar bastante coisa aqui. Né? Olha, que bom, né? Bom. O Shine, que programa muito bom, né? Porque você, pessoal, perguntar, minha gente, para as entidades. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma rampa, você acha que é X a rampa. Não. Pergunte. Tem as entidades aí, CPA, né? O CPA que é o controle, aí, o pessoal da acessibilidade, tem próprios órgãos, né? Por exemplo, você fazer algo para o deficiente visual, para qualquer pessoa com deficiência ou doente raro que você vai querer inserir, perguntem, minha gente, perguntem para as entidades, como é que eu faço assim? Olha, tá. Entende? Porque às vezes a pessoa acha que sabe, não sabe. E não sabe, exatamente. Então, você pergunta, porque você vai ver que fica muito mais fácil, simples, não precisa nada complicado, e você vai dar o acesso. Então, contratem, porque você vai ter um trabalhador honesto, que vai querer mostrar a capacidade, né? Exato. Então ele vai te dar um retorno. Com certeza, porque você deu oportunidade, ele tem a competência e vai, todo mundo fica feliz. É isso aí. Todo mundo. Olha, não vejo a hora que você volte com o teu programa. É verdade. A gente vai ficar... Nesses 20 anos que você tem de programa, teve alguma coisa que te chamou mais atenção nesse mundo dos PCDs e das doenças raras? Bom, teve bastante coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, a vontade que eles têm de mostrar, né, a capacidade. E você pega qualquer atividade, né, tanto esportiva como profissional ou social, dificilmente sai algo errado com eles trabalhando. Então isso me chamava bastante atenção. Por exemplo, hoje a gente percebe, você vê a comunidade surda, por exemplo, que eu acho injustiçada, todas as leis, o surdo não entra. Uma outra advertência, hein, minha gente? Não entra por quê? Você vê, para mim é uma discriminação, porque o surdo consegue a mobilidade, etc., enxerga e etc., então existe uma discriminação. Então, você vê, tem uma Olimpíada para surdo separado. As leis não atingem os surdos. Não é? Então, me lembrei de mais essa aí. Então, então você restringe, porque você pega os nichos, né? Sim. Uma comunidade surda, as outras comunidades também, elas se conhecem, mas também fazem os seus nichos. Quer dizer, isso precisa ser mais propagado, disseminar mais as reuniões entre esse pessoal. Sim. Você entende? Isso também me chamou um pouquinho a atenção. Porque às vezes separa um pouco, né? Por exemplo, tem entidades que às vezes não vai com a outra porque não tem a comunicação necessária, não é? Então o objetivo do nosso programa era esse, né? Sempre falando com todo mundo e tudo mais. Agora, a habilidade, né? Por exemplo, você vê um bochófilo, né? Jogar com a canaleta, nossa, né? Incrível, no pescoço. No pescoço assim tal e com os olhos, ele fala, você entende a precisão, né? O desejo de jogar, o desejo de trabalhar, quer dizer, então isso me chamava bastante atenção. E o carinho, né? Porque você vê, eu me sentia muito contente, porque você cria uma amizade boa, salutar, né? Uma amizade que a gente trocava assim muitas ideias, sabe, de confiança. Sim. Então, o que eu deixei muito mesmo no programa, o enfoque mesmo, porque as pessoas com deficiência têm medo, né, de você, de repente, pode usá-las, né, para um objetivo não assim benéfico, né? Então, eu criei essa confiança. Falei, não, estou aqui só para mostrar um trabalho profissional. O que vocês têm de bom, como qualquer pessoa, estou entrevistando aqui
um atleta, um profissional, tal, e você vai falar do seu trabalho, do Perfeito. seu esporte. Então isso foi criando, né, uma confiança. Lealdade. Hoje até eles pedem, né, para mim, às vezes me ligam, e aí, como é que é? Você vai voltar? Na Se legislação, Deus você acompanhou nesse período todo, foram 20 anos, né? Esse processo de evolução da legislação, né, favorável ao PCDs. Hoje ainda tem lacunas. Quais são as piores questões que ainda precisam ser enfrentadas na legislação a favor deles? Eu acho que o problema, um grande problema, que é o casuísmo, por exemplo. Então, que nem agora, vamos dizer, está um enfoque do autista, né? Então, nós vamos fazer uma lei para o autista, etc. E tal. Mas, se você fizer uma lei para o autista, quer dizer, você tem várias modalidades, assim, vamos dizer, várias síndromes mais ou menos similares. Uhum. Então, vamos fazer mais abrangente a coisa, né? Sim. Você entende? Então, chega uma hora que vou fazer para o deficiente visual. Então, não é uma política pública, você entende? Algo assim, bom, vamos conversar com as entidades. E aí? Eu do lado de cá achando que eu vou fazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui é bom para eles. Mas tem que ouvir, né? Você tem que discutir. Exatamente. Então, por isso, por exemplo, teve uma época, no caso de doenças raras, então o governo obrigou o hospital, ou pronto-socorro, ou as UBSs aí, né, as UPAs e tal, de atender uma pessoa com doença rara. Aí eu perguntei na época para o ministro, agora não me recordo o nome dele, mas eu falei, ministro, o profissional, às vezes ele não sabe como ele vai mexer com aquela doença rara. Se você vai pegar um clínico geral, mas ele não sabe, como é que ele vai lidar com um autista se ele não sabe? Como é que ele vai lidar com alguém que tem uma muculosacaridose? Mas e aí? Como é que ele vai atender? Que nem é o caso do carrapato agora, né? Sim! Quanta gente morreu porque os Você vê, médicos não sabiam diagnosticar. A moça, o médico falou, deu um antibiótico e falou, vai para casa. É que hoje em dia é tudo virose, né? Tudo virose. Está entendendo? Então, por exemplo, ele faz uma lei, mas a consequência não vai ser produtiva. Então fica bonito você ter a lei. A lei está lá, né? Você tem que ser atendido, acabou. Você tem que ser atendido. Olha, se você reclama, vai ter os órgãos aqui para tal. Mas só que você não sabe lidar. Não está preparado. Entende? Uma dificuldade também dos surdos. Eles não querem um aluno. Por exemplo, hoje tem a inclusão dos alunos nas escolas. Mas para o surdo não é benéfico. Você vai ter que ter um intérprete de Libras todo para cada um. Sim. Exatamente. Não tem. Então, você pega uma sala com 40, 50 surdos e uma pessoa vai interpretar. Pronto. Ele vai aprender numa boa, você entende? Sim. Então, eu acho que a dificuldade da lei é essa. Você não perguntar para o órgão interessado. Exatamente. Você sabe o que me parece? Que assim, o poder público, como ele é omisso nessa questão e fica esperando vir de cada entidade, é óbvio que cada entidade vai defender o seu interesse. Então, vem a entidade lá do surdo. Vou defender o meu, vem a entidade... Aí vão criando legislações que, ao invés de serem genéricas, são específicas. Né? E isso é exatamente porque o poder público está se omitindo de fazer o trabalho dele, de captar todas as informações com todas as entidades e aí sim organizar uma legislação que seja mais ampla e que seja adequada para todos, né? Bom, para ter um processo de inclusão. Mas eles têm uma nuance aqui. Você, por exemplo, hoje existe o Conselho Municipal, hoje existe os comitês para você discutir. Você entendeu? Hoje tem, por exemplo, o CONAD, órgãos nacionais, estaduais, etc. Agora, por exemplo, você vê, chega o governador, o primeiro decreto dele, quando ele entrou, vai tirar verba da secretaria. Né? Quer dizer, aí voltou atrás, que ele viu a repercussão, né? Sim. Então, você entendeu? Existem os órgãos para você perguntar e sentar e falar, vamos fazer. Existem. As coisas são complexas. São muito mais vale complexas. É que a gente está sempre resiliente, buscando alternativas. Na luta aqui, né? Estudando, discutindo, trazendo pessoas aqui para brilhantar os nossos momentos, né? Você quer deixar uma mensagem, Edson? Olha,
A minha mensagem é a minha felicidade de estar aqui, né? Uma honra estar no meio de vocês, pessoas simpáticas. Agradecer a Catarina Pinheiro, né? Cati na produção. da né? nossa produção. Até o tio dela, eu fui assistir vários jogos da Lusa. O maior torcedor da Lusa que eu já vi. Olha só, hein? Todo dia ele tem um uniforme diferente da Lusa. Nossa, Impressionante, que orgulho. né? Então, né, a mamãe dela, Analice, né, que também faz um trabalho importante com pessoas com deficiência, né? Assim. E também a nossa Gara aqui, né, A Gabi. A Gabi também. Então, olha, minha gente, não é por nada, desculpe nós homens, mas, olha, você sabe que, para encerrar, eu descobri na bocha por que o homem é vaidoso e a mulher faz com amor. Por quê? Foi muito interessante, sabe? Um dia eu estava vendo um jogo do Palmeiras, e era um casal que estava jogando, sabe? E a senhora ia jogar, e ela caprichava, ela procurava jogar capricho. E o marido falava, faz assim, joga lá. Não, epa. E eu só estou observando. Aí, coitada, ela jogava errado, daquela pressão Claro. em si. Ele jogava o contrário. Ele jogava tudo errado, ele não podia falar nada. E a senhora ia pegar a bola e jogava no capricho. Acabou o jogo, eles perderam, né? Foi tal. Eu cheguei para ele, falei, você sabe que você me ensinou que o homem é vaidoso? Você fala para sua esposa jogar de um jeito, você joga do outro. Não, é para ver o caminho. Como ver o caminho? Ela joga melhor que você. Só quer ver o capricho que ela joga. Né? Ela joga com carinho, ela pegava a bola assim para jogar. Pô, você vai lá e todo, né? Depois eu me arrependi, porque a mulher começou a desabafar, sabe? Eu falei, não aguento mais, toda vez que eu vou jogar isso aí. Eu falei, puxa, você me ensinou, né? Como a mulher, a vaidade da mulher é natural, né? A nossa é da soberba, né? E a mulher ama naturalmente, né? É verdade. Por isso que o seu programa aqui, eu estou feliz, porque é um programa de alto astral, né? Que bom. Programa não só informativo, mas educativo, né? De um social muito grande. Então, felicidades para vocês. Quando eu vou avisá-las, quem sabe vamos fazer uma parceria? Se Deus quiser. Com certeza. Fazer uma parceria com o Estamos pessoal do aqui. programa, quem Tudo que sabe? a gente quer é isso, trazer esse shine para nós e para o Shine mundo pra inteiro, nós, né? Com certeza. Shine Uma para todo luz. mundo. Muito obrigado, viu? Felicidades para vocês, que Deus abençoe vocês. Agradecemos mesmo do fundo do coração, porque foi elucidativo demais, viu, Edson? Maravilhoso, Continue Edson. nesse seu trabalho e continue contando com a gente, viu? Que estaremos Nossa, aqui Muito com obrigado. certeza. sempre dispostas, Amém. né, Suzy? Amém. Terminamos com chave de ouro a nossa primeira temporada. Este foi o último episódio. Agora você vai assistir a segunda temporada, que vem aí com coisas também fantásticas. É isso aí, gente, pessoal. um beijo Um a beijo. todos e até o nosso próximo podcast. Shine! Até mais!